Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com uma alegria, estamos novamente reunidos para refletirmos o Evangelho do dia, e hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão. E o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Muito bem, meus irmãos, celebrando então a festa da Basílica do Latrão, segundo uma tradição que remonta ao século XII, celebra-se neste dia o aniversário da dedicação da Basílica do Latrão, construída pelo imperador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusiva da cidade de Roma e depois, então, estendeu-se à igreja de todo o rito romano, a Igreja Latina, com o fim de honrar a Basílica que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas da Urbe et Orbe, todas as igrejas do mundo, né? E com um sinal de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro, ou seja, do Papa, né? Então, meus irmãos, hoje devemos nos lembrar, é claro, dessa igreja que foi construída pelo imperador, né, Constantino, no início da história da nossa igreja, que representa a mãe de todas as igrejas, né? E, ao mesmo tempo, nos remete à Cátedra de Pedro, ou seja, Pedro, que representa então a unidade da igreja, a quem nosso Senhor entregou o poder das chaves, né? E por isso hoje devemos nos recordar a necessidade que temos de rezar pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, e também por todo o clero, bispos, sacerdotes. E, sobretudo, meus irmãos, devemos nós pedir para que
a Igreja sempre mais ela transpareça a sua unidade através do Santo Padre, o Papa e todos os seus fiéis. Lembrando que a Igreja ela é assistida pelo Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que a conduz para que ela faça sempre a vontade do seu fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, católicos, temos a certeza absoluta de que a Igreja foi fundada por Ele, por nosso Senhor. E Ele deu à sua Igreja todos os meios necessários para que cada fiel, cada batizado, possa então alcançar o fim para o qual a Igreja foi criada, foi instituída, ou seja, para a nossa salvação. E nosso Senhor dizia no Santo Evangelho, né, que a casa do Pai, a casa do meu Pai não é uma casa de comércio. O zelo, né, pela Igreja, o zelo por esta instituição que todo católico deve ter. Nós devemos nos sentir verdadeiramente igreja, católico. Se somos batizados, somos igreja. E devemos nos sentir parte desse corpo, que é a Santa Igreja, rezando por ela, ou seja, aprendendo dela, que é a nossa mãe, e ao mesmo tempo fazendo com que nós sejamos membros que contribuem com a unidade da Igreja, a unidade de uma só fé. Professamos uma só fé e um só batismo. E por isso, com alegria, festejamos essa dedicação à Basílica do Latrão, ou seja, a Basílica Maior, a mãe de todas as igrejas. E devemos mais uma vez reafirmar que nós somos católicos, que nós somos igreja e que por isso devemos nós também querermos morrer professando a doutrina da Igreja, zelando pela Igreja, pela casa do Senhor e buscando através dos meios que ela dá a nossa salvação. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.